Todos encontraram? João capítulo 11. Vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Se folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, Jesus, meu irmão, não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e Pai, graça te damos, Senhor, pela palavra que foi lida neste momento. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelos cuidados que tem para conosco. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos e por, Senhor, ter preparado, ó Deus, uma grande palavra, um grande livro, ó Deus, organizado, ó Deus, no qual, Senhor, podemos consultar a Tua palavra, podemos ler e ouvir a Tua voz, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tem feito conosco. E assim, ó Deus, continue nos abençoando. Abençoa este momento, ó Deus, em que estamos reservando, ó Deus, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para orar, prestar cultos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço as Tuas bênçãos e por fé eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus.
João 11, né? Do 1 ao 27, né? Nós estamos em João 11, do 1 ao 27, que fala de quê? A ressurreição de Lázaro, né? João 11, do 1 em diante até pouco mais do 27 ali. A gente só leu até o 27, mas ali fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto. A irmã de Lázaro foi atrás de Jesus para que Jesus viesse, né? Na verdade, ela foi só comunicar a Jesus que Lázaro tinha morrido. Se ele estivesse lá, talvez ele não tivesse morrido. Assim ela disse a Jesus. Mas Jesus, né, confortou a ela dizendo que ele ressuscitaria. Porém, ela achou que seria no último dia. Mas Jesus estava falando daquele momento, que Lázaro iria ressuscitar naquele momento. Disse a Maria: se tu creres, verás, né, a glória de Deus, né? Ele ressuscitou. Lázaro ressuscitou. Vou diminuir um pouco aqui, está muito alto. Então, Lázaro ressuscitou após estar ali já sepultado, né? Já com uns dias, com certeza seu corpo já estava bem adiantado, né? Se voltar ao pó, né? Mas o Senhor o ressuscitou. E nós iremos nesta noite estudar um pouco, falar um pouco a respeito exatamente do último inimigo a ser vencido em nossas vidas. Quem é o último inimigo a ser vencido em nossas vidas? A morte. A morte. A morte é o último inimigo a ser vencido em nossas vidas. E eu trouxe um pequeno texto aqui para nós meditarmos e conversarmos a respeito. E na introdução diz: Deus não criou o ser humano para morrer, e sim para viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer. Deus nos criou na intenção de que nós viveríamos eternamente. Louvado seja Deus. Mas o homem pecou e terá que viver eternamente, ainda que morto. Como assim, pastor? Porque a vida não termina com a morte física. A vida, ela é eterna. A morte física é só uma passagem. Mas a vida continua, mesmo depois que o homem desce ao pó, que o seu corpo torna-se pó, a sua alma, seu espírito é separado do seu corpo, mas continua vivo, conhecendo, sabendo, sentindo dores, sentimento de emoções, todos os sentimentos, continua com o homem. Não acaba a vida com a morte física, ela continua. Porque o homem pecou, né? Então ele agora vai viver eternamente, ainda que morto. Após pecar, o homem ficou sujeito a graves consequências provocadas pela sua própria desobediência, dentre elas a morte. Muitas consequências. E nós vamos falar um pouco das consequências do pecado, né? A morte como consequência do pecado do homem. O homem pecou e agora ele morre, né? Pastor, mas você não diz que a vida é eterna? Nós temos dois aspectos das nossas vidas. É a vida física, essa que nós vivemos, nossa vida material, nossa vida que foi dada o sopro do Espírito, o qual passamos a ser almas viventes, e a vida eterna, que essa não cessa, não acaba, continua eternamente. Amém? A partir do momento que Deus nos criou, Ele nos criou como seres eternos.
Mas ele nos deu uma vida, e esta vida poderia ter sido eterna aqui na terra, com este corpo. Mas, pelo pecado do homem, este corpo perece. Volta ao pó, como diz a palavra de Deus. Do pó vieste, ao pó voltarás. E nós voltaremos ao pó por causa do pecado. Então a morte, como consequência do pecado, ele separa o homem de Deus. É a primeira consequência da morte pelo pecado. Separa o homem de Deus. Então, a alma e espírito segue o seu eterno destino, né? Ou seja, ele continua. A alma e o espírito continua eternamente, né? Não acaba. Aí nós vamos ler lá em Mateus 10, 28. Alguém pode ler, por gentileza? Mateus 1, 28, né? Isso. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Entendeu, Marcos? A palavra de Deus está nos exortando a não temer a quem não pode, né, fazer nada além de com o corpo, né, que só pode matar o corpo. Mas antes temer aquele que pode matar o corpo, né, e a alma jogar no lago de fogo, né? Ele joga o Deus Todo-Poderoso, ele joga a alma e o corpo. Aí está dizendo, a alma e o corpo no lago de fogo. Não é isso que está dizendo? A alma e o corpo no lago de fogo. E o espírito? Não é alma, corpo e espírito? E o que acontece no espírito? A Bíblia está dizendo que o Senhor, ele joga a alma e o corpo no lago de fogo. Mas e o espírito? Volta para Deus, né? E onde nós vemos isso? Em 1 Coríntios, nós vemos que não que o espírito ali volta para Deus, mas que pertence a Deus. Vamos ler. O pastor está dizendo que Eclesiastes 12, 7 também fala. 1 Coríntios primeiro, depois a gente vê Eclesiastes. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ver o que diz. Ou não sabeis que o vosso corpo e o vosso templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertence a Deus. O vosso espírito pertence a Deus, né? Não sabeis vós que nós somos templos, né? Habitação do Espírito Santo que Deus nos deu, dado por Deus, que isto pertence a Ele, a Deus. O nosso espírito, ele pertence a Deus. Eclesiastes 12, você tem aí? Deus. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha aí, irmãos. E o pó volta à terra, porque veio da terra, né? Mas o espírito volta a Deus, porque foi Deus quem deu. Amém? Entenderam? Então é isso. Nosso corpo, ele é formado de alma, corpo. Nós somos, né? Formado de alma, corpo e espírito. E quando tudo isso chegar ao fim, foi preciso, né, ser decidido quem vai para o lago de fogo e quem vai para os céus e viver eternamente com Cristo. Aí, o Espírito, mesmo que você morra sem Cristo, pertence a Deus. Mas a sua alma, a decisão é sua. Para onde você quer que a sua alma vá? E aí, meu irmão, a decisão só pode ser tomada enquanto você tem vida. Só pode ser tomada neste plano de vida. Não adianta você esperar, eu vou morrer e lá eu converso com Deus e Ele me perdoa. Não perdoa mais. Não haverá mais perdão. Não haverá mais perdão. Você não vai ter nem a oportunidade de falar ainda com Deus se você não estiver em Cristo. Você não vai ter nem esta oportunidade de falar com Deus. Porque você será lançado no lago de fogo e lá
E ele não vai, você não tem como nem chegar próximo daqueles que estão nos céus, porque a própria palavra de Deus, ela diz que existe um abismo entre um e o outro, onde quem está de um lado não pode passar para o outro. Então a decisão tem que ser feita com vida, ainda enquanto estamos neste plano de vida, porque depois disso segue o juízo. Louvado seja Deus. Aleluias. Então estas são as consequências da morte, né, pelo pecado. Ainda temos a morte como um estado eterno. É a eterna separação entre Deus e o homem, porque será eterno. E esta morte é eterna também. Estará eternamente morto. Não tem mais como voltar a ter comunhão com Deus. Não tem mais como voltar a ter comunhão com Cristo. Não tem mais como sentir a presença do Espírito Santo. Acabou nesta vida, acabou para sempre. Está separado, partiu desta para outra, sem ter a comunhão com Deus, sem estar com Cristo. Então viverá, ou seja, morrerá eternamente. Estará separado de Deus para todo sempre, sem chance de voltar. A decisão é aqui, é neste plano de vida. Está lá em Apocalipse 20:15. É rapidinho para achar Apocalipse. A morte, a separação eterna de Deus, do homem com Deus. Leia. Achou, mãe? Leia aí. Glória a Deus. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lançado no lago de fogo. E lá ficará eternamente, né? Significa o homem ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15, né, nos fala do lago de fogo. E essa separação de Deus, né, do homem com Deus, ela é eterna. O homem, quando for lançado no lago de fogo, ele não terá mais a oportunidade de se retirar de lá. Ele não tem mais como se voltar a Deus. Ainda que ele clame, Deus não o ouvirá. E essa separação será eterna. Estarão eternamente mortos todos os homens que não nascerem em Cristo e para Cristo de novo. Lá em João 3:1-3 fala do novo nascimento. Alguém lê aí? Aleluia. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Louvado seja Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E essa é a importância de ser nascido do Espírito, porque o Espírito vai para Deus. E o Espírito é quem tem comunicação com Deus. Não é a carne nem a alma, é o Espírito que se comunica com Deus. E essa é a importância de ser nascido do Espírito. Todos nós temos Espírito, sejam salvos ou não. Todos receberam o Espírito. Deus, quando soprou no homem para dar o fôlego de vida, Ele deu o Espírito a todos. Mas há aqueles que precisam nascer de novo, porque ainda vivem na carne e precisam viver em Espírito. Louvado seja Deus. Precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo. Louvado seja Deus. Então nós temos que nascer de novo para podermos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Aí vem o 3, a morte como um inimigo já derrotada. O item 3 aqui, né? A morte como inimigo, né? O último inimigo. Infeliz, graças a Deus já está derrotado, né? Já está derrotado, graças a Deus, né? O nosso último inimigo, ele já está derrotado. Aí nós vamos lá para Apocalipse 1:18. Também muito fácil de achar.
onde diz que Jesus ele tem a chave da morte e do inferno, né? Louvado seja Deus. Irmã Raquel vai ler? Apocalipse 1:18. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha só, irmãos. Tenho a chave da morte e do inferno. As pessoas que fazem uma configuração do inferno e de Satanás como rei, que comanda o inferno, que está sentado em um trono, né? Você vê aí em filmes, em histórias, que Satanás está lá sentado com um garfo na mão, sentado no trono, né? Comandando o inferno. Isso é ilusão. Satanás tem medo do inferno. Satanás tem medo do inferno. Ele não comanda o inferno coisa nenhuma. Quem fez o inferno foi o próprio Deus. Não foi Satanás que criou o inferno. Foi o próprio Deus que fez o inferno. E quem tem a chave do inferno é Jesus Cristo. E ai daquele que não for salvo, porque será lançado lá e trancado por Cristo. E ninguém pode abrir. Assim como o Senhor trancou a arca de Noé, e mais ninguém pôde entrar, assim ele trancará o inferno e ninguém pode sair. Porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é quem manda, ele é quem tem todo o poder. Ele diz: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não tem essa de que Satanás é todo poderoso e está lá. Ele tem sim os poderes dele, mas é limitado por Deus. O próprio Deus limita os poderes do inimigo. É o próprio Deus quem comanda. É ele quem vai lançar no fogo do inferno. Não é Satanás que vem de buscar ninguém. É o próprio Deus que lançará aqueles que não creram, aqueles que não obedeceram, aqueles que não serviram, aqueles que não andaram na luz. É o próprio Deus que lançará no lago do fogo. Por quê? Porque não quiseram a Cristo. Não aceitaram o sacrifício de Cristo. Porque não obedeceram a Deus. E aí serão lançados no lago de fogo. E aí será a tristeza eterna. Por isso nós temos que servir a Deus, buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Enquanto temos vida, louvado seja Deus. A morte não deteve a Cristo na sepultura. Não teve poder contra Cristo. Mateus 28:6. A morte não deteve Cristo na sepultura. Glória a Deus. Mateus 28, versículo 6. Quem vai ler? Muito simples, né, irmãos? Ele não está aqui porque já ressuscitou. Jesus Cristo já ressuscitou. Louvado seja Deus. Aquele foi um momento tremendo, né, irmão? Quando aquelas mulheres chegaram ali, procuraram Jesus e viram que Jesus não estava ali, e apareceu um anjo e disse: olha, aquele que tu procura não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então a morte não teve vitória sobre Jesus. A morte não conseguiu deter Jesus ali naquele túmulo. Mas Jesus ressuscitou, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Cristo, ela nos traz esperança de um dia, se morrermos neste plano, ressuscitarmos para ir encontrar com Cristo nos céus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Cordeiro puro, santo, morreu, mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Jesus lançará a morte dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:14. Acho que nós lemos um próximo desse. Apocalipse 20:14. Jesus lançará a morte dentro do lago de fogo. A própria morte não tem poder contra Jesus. Glória a Deus. Alguém encontrou? Apocalipse, estamos terminando, irmão. Estamos terminando. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte, né? O lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados. Jesus Cristo, né? Todo poderoso, com poder para lançar a morte no lago de fogo. Temos que ter cuidado, irmãos.
Temos que ter cuidado, porque Jesus Cristo, ele é amor, ele é justo também. E se você não quer a oportunidade que ele te dá, infelizmente esse é o destino. Nós temos que cuidar das nossas vidas nesse plano, nesta terra, para não sofrer eternamente, porque o sofrimento é eterno, não acabará, será eterno mesmo. Quem está em Cristo já passou da morte para a vida, nenhuma condenação há, né? Aí nós vamos lá para João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, né? Olha só, né? Aquele que crê, né, nas palavras do Senhor e naquele que enviou o Senhor, o próprio Deus, ele tem a vida eterna. Nós falamos de morte eterna e aqui tem a vida eterna, ou seja, nunca se afastará de Jesus. Estará sempre com Cristo, eternamente com Deus. Nunca vai se afastar, porque terá a vida eterna. Ainda que ele morra aqui nesse plano, ainda que ele desça lá para a cova, vire pó, um dia ele vai ressuscitar e vai passar a eternidade com Cristo, porque ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, que maravilha, né? O Senhor morreu para nos dar vida. Glória a Deus por isso. Ele morreu para nos dar vida. Só mais um, irmão. Só mais um, estamos terminando, né? Louvado seja Deus. Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorruptibilidade pelo Evangelho. Aonde nós encontramos? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Leia aí. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruirá a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Mediante o Evangelho. Irmão, como é? Como foi? Eu não sei vocês, né? Mas eu acredito que muitos aqui foi assim. Eu acho que todos, né? Como foi que vocês entregaram a vida de vocês a Cristo? Qual foi o processo? Como foi que aconteceu? De onde veio isso, né? Por que você entregou a sua vida a Cristo? Alguém sabe dizer por quê? Por que a senhora entregou sua vida a Cristo? Pronto. Mais alguém aqui? A senhora Mariana. Mas por que ele pediu? Por quê? O que aconteceu primeiro para seu espírito despertar? Antes da tristeza, a tristeza pode ter vindo, mas aconteceu algo em todos nós. E a primeira coisa que aconteceu para que cada um de nós tivéssemos aqui hoje foi ouvir. Todo mundo precisou ouvir a palavra. Eu creio que mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, eles ouviram. Porque eles foram crescendo e aqui e ali eles ouviam a palavra. E só permaneceram porque ouviram dos pais, ouviu alguém pregando, mas precisou ouvir a palavra para poder crer. E não tem como acreditar, não tem como crer na palavra se não ouvir. Só pelo ouvir é que nós podemos crer. Eu creio que a Carla também aceitou a Cristo porque ouviu falar de Cristo. Eu acho que todo mundo, a Nívia nasceu no Evangelho, mas ouviu falar de Cristo. E por isso ela permanece. Talvez se ela não tivesse, mesmo que tivesse nascido no Evangelho, e tivesse talvez se afastado dos seus pais, eles não mais falassem do Evangelho, ela não teria crido. Mas a gente crê porque ouve o Evangelho. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele trouxe paz, luz, né, a este mundo, e tudo de bom, né, que hoje nós passamos foi através do Evangelho.
a pregação da palavra. Hoje eu estou aqui por causa do Evangelho e por causa de muita oração, né? Muita oração, mas porque eu vi o Evangelho. Eu estava sempre congregando, às vezes eu ia e voltava, mas estava ouvindo a palavra de Deus. E o importante, o que Deus mais quer de nós, é que pregamos a palavra, é levar o Evangelho. Porque não existe outra maneira das pessoas crerem na palavra. A palavra de Deus, ela está sendo pregada em todo lugar. Hoje nós temos internet, temos redes sociais aí à vontade, mas muitas palavras que estão sendo pregadas, elas não são verdadeiras. E aí nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo, porque assim como o crer em Cristo Jesus vem pelo ouvir a palavra, assim também é o crer em outras coisas, vem pelo ouvir. E se você começa a ouvir muitas mentiras, tem pessoas que dizem que tem mentira que é tão contada que parece ser verdade. Irmão, se você contar uma mentira aqui e alguém confirmar essa mentira e todos começarem a confirmar esta mentira, muitos vão acreditar que aquilo é verdade. Então nós temos que ter cuidado com o que está sendo pregado, para que nós não venhamos, cair, andar em caminhos que não levam à salvação, ser enganados. Porém, a palavra está sendo pregada, e a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo. Até crianças estão pregando a palavra. E aí, meu irmão, é um grande sinal de que Jesus está voltando. Nós temos que entender, irmão, que a coisa mais importante nesta terra, neste mundo, para o Senhor, você quer agradar a Deus? A coisa mais importante neste mundo para Deus é almas. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que ele foi pendurado na cruz, para que as almas não fossem lançadas no fogo do inferno, para que as almas tivessem a oportunidade de ter uma vida eterna com Cristo. Foi por isso que o Senhor morreu na cruz, e com uma morte terrível. Irmão, se nós formos analisar a morte de Cristo na cruz, você chora o sofrimento que Cristo passou. Você chora, porque ele foi crucificado e morreu. Não foi assim, irmão. Não foi só foi crucificado e morreu, ele sofreu muito. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo morreu antes dos malfeitores que estavam ao seu lado e foram crucificados juntos. Porque o sofrimento foi grande? Não, porque ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, estava ali na cruz, o Senhor retirou o seu espírito e ele se tornou totalmente homem, sofrendo as mesmas dores que nós sentimos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele clamou: Pai, por que me abandonaste? Porque ali estava o homem, o espírito, aquele espírito forte. Ficou só o espírito que lhe sopro de vida, que estava ali em Cristo. Mas o sofrimento foi como o nosso. As mesmas dores que você sente com um corte, Jesus sentiu. E um sofrimento muito maior foi o sofrimento espiritual de Cristo, sabendo que era inocente e estava morrendo por culpados, pelos que eram pecadores, e que ele ainda ali estava morrendo para salvar as almas deles, de muitos que estavam ali. E este era um grande sofrimento. E ele sofreu de todas as formas, A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado de todas as maneiras, mas também sofreu de todas as maneiras. E em tudo ele foi vencedor. Ele venceu por nós, para que nós tivéssemos
a vida eterna. Ele morreu para que vocês tivessem a vida eterna. Ele deu o seu sangue na cruz para nos lavar e nos perdoar de todos os nossos pecados, porque o pecado afasta o homem de Deus e leva o homem para o fogo eterno. Mas Deus derramou o seu sangue para nos limpar, nos lavar do pecado e nos trazer para a sua maravilhosa presença, para estar junto com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Irmãos, encerrando que a palavra, graças a Deus. Não sei se o irmão Gabriel assistiu esse vídeo, mas eu quero agradecer ao irmão Pastor Gabriel, um livro aqui maravilhoso que eu estudei dele, que ele escreveu. Acho que alguns irmãos conhecem o Pastor Gabriel. Se quiser comprar o livro dele, eu consigo com ele, tá? Tem um livro bom demais, para a gente estudar e pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou dar a oportunidade ao pastor Emílio